Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal Taverna do TCG. Eu sou o Taverna e vou apresentar aqui para vocês o projeto Taverna do TCG aí, focado inicialmente apenas no One Piece TCG. É meu primeiro card game, licenciado pela Bandai, né? É o meu primeiro card game que eu jogo, comecei a jogar ali em meados de fevereiro, desde então não parei mais, né? Comecei jogando ali pelo ST1, que é o, para quem joga, né, o do Luffy, né, com algumas modificações, isso já tendo, né, o P9, basicamente. Depois migrei para Belobet, para Shanks, e agora tô no Zoro aí, né, na UP13. É, Projeto focado aí, galera, principalmente nesse primeiro momento, vai ser focado tanto em for fun quanto em plays de semanais, né, dos torneios. Essa primeira partida de hoje vai ser uma play de torneio, mas não quer dizer que no início vai ter uma ordem cronológica. Primeiro a gente vai pegar uma maturidade ali nesse formato, né, nos comentários e tudo, para aí sim começar a focar mais nos torneios certinho, numa linha cronológica mais efetiva, por assim dizer, para vocês. Tenho jogado basicamente toda essa história aí lá na Dungeon Store, né? Uma loja de TCG localizada ali no centro de Barueri, São Paulo. Mas e daí, galera? Sem delongas, vamos aí pro vídeo, né? Vídeo de hoje aí, partida de hoje foi num semanal. Foi eu contra o Azaf, né? Eu de Zoro e ele de Katakuri. Cara, muito bom aí jogando de Katakuri. É... Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, mas até então eu não tinha ganhado nenhuma dele no Valendo, né? Na UP13, né? Na UP13 não, desculpa, na UP12. Então vamos ver o que vai, né? Nos dados já fui ludibriado aí, acho que ele já ganhou aí a primeira nos dados, ganhou. Ele escolheu que eu começasse, né? Ver aí. Vamos ver se veio uma mão boa aí, né? Seria raridade ver uma mão boa logo de início. Ok, cara, é até uma mão que daria pra startar, né? Veio ali o evento de desvirar o líder, veio a Hiyori ali pra caçar algo, mas é uma partida muito difícil, cara. Então eu quis startar com a mão um pouco mais sólida, sem depender muito. Então eu creio que, se eu não me engano, eu muliguei, né? Essa partida aí foi na semana passada. Se eu não me engano, eu muliguei, ele muligou também. Ele não deu pra gente ver como tava a mão dele. Eu ainda tava bem pensativo ali, porque querendo ou não ver um Jones, ver o evento de desvirar. Mas acabei optando por muligar. Então, como eu disse, né, uma matchup difícil, né? Então, eu quis vir com a mão um pouco mais sólida, por assim dizer. Ele tá ali, né? Eu acho que ele tava me falando das cartas, das alterações que ele fez, né? Não me falou exatamente o que ele tinha colocado aí no PRB, né? Que saiu no PRB. Ele não me falou o que ele tinha colocado no deck dele, né? Então fiquei bem curioso. Já tava um deck bem difícil de jogar contra, mas ele deu uma fortalecida ainda. Eu fazendo aquela velha e boa mandinga ali pra dar uma zica pra ele. A carta tá até difícil de vir. Mas é isso, né, galera? Agora, nesse primeiro momento, é só torcer pra não vir uma mão pior do que veio, né, na outra. Que até que não era ruim. Beleza, veio a Kuina. Não, veio a Hiyori, né? Veio uma Kuina também, não deu pra ver muito bem ali a mão. Se falando ali, deixa eu ver. É, aquele boa sorte falso ali pra todos, né? Comecei jogando a Perona ali, né? A gente olha 5 cartas do deck e escolhe um Slash ou um evento verde. Ela é só um play, né? Diferente da Hiyori. Beleza, consegui achar a Tashig, né, galera? A Tashig é aquele evento, né? Eu jogo ela. Se meu líder for o Roronoa Zoro, não nessa primeira parte, né? Eu viro o líder. Viro líderes, né? Eu viro um personagem até de 6 de custo ou menos do cara e pego 3 Dom restados e coloco pro meu líder. O Zoro, né, galera? É o seguinte, né? Com 3 Dons anexados nele, eu posso atacar um personagem, né, do oponente. E depois, com esses 3 dons ainda, né? 8.000 de ataque. Ou eu ataco um personagem de 8.000 ou mais nesse segundo ataque, ou eu ataco o líder. Eu não posso atacar um de 7.000 ou menos quando eu ativo o efeito. Eu joguei a Hiyori ali, galera. Ela é o seguinte, né? Ela custa um dom, mais um dom eu resto ela e olho 5 cartas no meu deck e pego um Slash ou um evento verde. Beleza? Ataquei 6.000 na vida ali, né?
Mostrando, não tô mostrando pra ele, né? Ele não conseguiu ver, mostrei pra vocês ali minha mão inicial. Minha mão inicial não, né? O que eu tô agora. Ali ele tá fazendo o cálculo dele, né? Se vale a pena counterar ou não. Até fiz uma brincadeira, pô, leva aí, mano. O que é uma vida pra você? Ele decidiu levar, né? Não quis gastar um 2K counter agora de início. Já passei o turno pra ele. O bom da Hiyori, assim, nesse início, você conseguir usar que ela já serve basicamente como um... Como um blocker, né? O cara vai atacar ela no fim das contas, né? Não quer deixar ela ali pra você ter opções, né, de compra, né? Ele acabou usando o efeito do Katakuri ali, né? Ele, um dom anexado, né? Ganha mais 1000, ele consegue olhar a vida, o topo da vida dele ali e decidir, né? Se ele coloca no fundo ou mantém do jeito que tá. Beleza, ele passou o turno dele, ele colocou o Perus, né? No 1KO do Perus, né? Quando se eu destruir o Perus, né? Mandar pro cemitério o Perus, ele olha 3 cartas e pega um Big Mom Parent. Parent. E eu coloquei a Tashigi, né? Então virei o Perus, ataquei ele, ele vai olhar 3 cartas. Por sorte, se eu não me engano, ele bricou, né? Ele não achou nenhum dos piratas da Big Mom. Ativei o efeito do líder, agora ataquei a vida. Conseguimos escalar bem rápido, né? Nesse momento aí, né? Consegui acertar todos os ataques. Não que seja ruim pra ele, né? Porque também eu tô dando recurso pra ele, né? Tô dando bastante carta aí pra ele. Ele ativa o efeito do Katakuri. Me atacou, né? Eu levei na vida. E ele joga a Hancock, né? A Hancock, ele descarta uma carta, ela custa 5, 7 mil de poder. Ele descarta uma carta e trava um personagem ou meu líder. Não é não desvira e não é... Tipo, não é não desvira, ele só travou mesmo. Eu não consigo atacar com ele nesse turno. Então, uma carta bem direcionada aí ao Zoro até, né? Bem forte, por assim dizer. Ele passou o turno, acho que nesse turno já tô com 7 dons, se eu não me engano. Provavelmente, acho que nesse turno eu joguei o... Eu joguei o Cavendish, né? Pra gente que joga na dungeon ali, a pior carta do deck do Zoro. Um meme interno que tem lá. Cavendish é o seguinte, na on-play dele, você joga ele, desvira 2 dons. E no restante dos turnos, na main, quando você ataca, você desvira 2 dons que estavam rested. Ataquei 8 mil com a Tashigi. Foi uma jogada muito boa. Desci a Tashigi custo 3, que no Onk ela protege os personagens verdes de KO, né, por efeito. Então eu joguei ela antes e o trigger dele era, tipo, ele conseguia dar KO, acho que num custo 5 ou menos. Então foi uma jogada muito interessante. Eu acho que foi nessa play aí que basicamente eu venci o jogo. Eu posso ter vencido o jogo, né? Porque vem por esses motivos agora, né? Ele pode até que limpar minha board, mas vai custar um pouco pra ele também, né? Se eu não tivesse jogado a Tashigi a custo 3, ele conseguiria ter tirado ou o meu Cavendish ou a minha Tashigi. Provavelmente ele tiraria o Cavendish, né? Porque a Tashigi ainda tá deitada, né? Então ele consegue atacar ela. Então, nesse momento eu já passei o turno pra ele. Deixa eu adiantar um pouco aqui o vídeo, né, galera? Acelerar um pouquinho o vídeo aqui que eu esqueci. Ok, vai usar o efeito do Katakuri, né? Não usou, ele me atacou vida. Não, ele atacou a Tashigi, né? Ele tava com 7 mil por causa do efeito dele, consegui counterar. E aí ele desce os Zeus ele compra uma vida e dá KO, se não me engano, no personagem de 5 mil ou menos. E ele desce a Nami, descarta uma carta e dá KO num personagem meu, acho que também de 5 ou menos. Mas no Zeus ele perdeu a vida dele, né? Então, pra você ver, né? Ele teve um contra nisso, né? Bem forte, até por assim dizer. Que ele teve que perder a vida, né? Se eu não tivesse jogado aquela Tashig, ele não precisaria jogar os Zeus e teria me ferrado, né? Bem, ataquei a boa Hancock dele ali com 10 de vida, com 10 de custo. Ele com o evento 0 ali, né? Ele descarta uma carta e coloca uma carta no topo da vida. É um trigger bem chato, né, galera?
Beleza, ele me atacou ali com a Nami, eu counterei. Me atacou 5 com Zeus também, eu não queria perder vida, né? Provavelmente podia estar pensando em descer um Jones, algo do tipo. Não queria perder vida ainda. Ele já tava com 10 de dons. Com 10 dons, então tava esperando a Big Mom dele também, né? Então não queria perder vida nesse momento. Então lembrei disso agora. Ele desceu a Big Mom. Big Mom ele custa 10, 12 mil. Ele joga, eu tracho uma vida e ele adiciona uma vida do topo do deck. Então ali joguei novamente uma Hiyori. Provavelmente estava em busca do Mihawk nesse momento, ou de um evento de desvirar. Achei o Mihawk. E foi ele mesmo que eu desci, né? Ele é blocker, custa 8 mil. Não, play dele, você resta 4 dons. Você desvira 4 dons restados, né? Ataquei 9 mil na vida, ele defendeu. E consegui levar a Nami junto, né? O que é muito importante aí. Então ele só tem 2 ataques. Porque com Zeus ele atacou a Hiyori. Eu pensando ali se vale a pena levar, né? Com medo dele ter Ultra Big Mom. Ou quem sabe até um Katakuri, né? Mas aí quando ele começou a fazer os cálculos, né? Então ele me atacou ali na vida. Me atacou 9 mil. Então tô com 2 eventos ali, custo zeros, né? Eu descarto uma carta e o meu líder ganha mais 3 mil. Então decidi usar o blocker, né? Cheguei a 11 mil e usei um 2K counter, né? Pra counterar isso daí. Ele ainda deixa 4 dons. Jogou mais uma Hancock pra travar meu líder. Isso foi muito desagradável, né, cara? Tava contando com isso. Então, nesse momento ele ainda tava pensando no que ele tirava, né? Porque, querendo ou não, o Mihawk ele tem 8 mil, né? Mas ele tem 8 mil de ataque, mas o líder foi a melhor opção mesmo, porque eu teria 2 ataques, né? Ele tava pensando aí ainda. No fim, ele optou pelo meu líder mesmo. Tava com 10 dons aí, né? Já tava fazendo os cálculos. Desci o Jones, virei a Hancock. Ele só tinha uma na mão, né? Com essa da Hancock de ficar descartando. Foi isso. Primeiro ataque, ataquei com o Jones. Tinha 8 mil com ele, né? Ele levou. E no outro ataque com o Mihawk eu teria 11 mil de ataque. Isso daí, galera. Eu acabei levando a partida, né? Foi minha primeira vitória contra o Katakuri aí na... Como se diz? Num semanal, né? Já tinha ganhado outros em For Fun. Mas foi isso daí, foi uma partida bem interessante, por assim dizer. Isso daí, galera, espero que tenham gostado aí desse primeiro vídeo. A gente vai, como eu falei, né, a gente vai ganhando mais maturidade, a gente vai ganhando mais consistência com o passar aí. Pode ter tido alguns erros aí de efeito. Mas isso daí, galera, no demais. Esperem vídeos aí, pelo menos 2 ou 1 por semana aí, dos semanais e dos For Funs. Os semanais na Dungeon estão acontecendo quinta-feira aí. Quem assistiu o vídeo quiser colar é muito mais do que bem-vindo. É isso daí, galera. Valeu, até a próxima.